Tema de hoje: a resposta vem pela oração. Ô pastor, então por que Deus não responde a minha oração? Algumas coisas você tem que aprender pela Bíblia. Por exemplo, não adianta você orar assim: Senhor, abençoa a minha vida financeira, porque eu estou precisando e tal. Não vai resolver. O que vai resolver é você ofertar pela fé e crer que Deus é capaz de fazer coisas tremendas apenas com a tua oferta. Lembra dos 5 pães, 2 peixes? Lembra da viúva, só tinha um pouquinho de azeite? Ou seja, essas pessoas ofertaram alguma coisa. Então, você quer ter uma vida financeira abençoada? Não precisa nem orar, é só você ser fiel a Deus. Dos dízimos e das ofertas, a tua vida sempre será abençoada financeiramente, tá? Isso aí você aprende pela Bíblia, tá? Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanta dificuldade, de pandemia, de crise, de lutas em geral, num tempo que se discute agora se é esquerda, se é direita, se é centro, se apoia o Bolsonaro, se apoia o Lula. A verdade que se diz hoje, se ela é absoluta ou se ela é relativa. Enquanto está discutindo isso, o inimigo de nossas almas aí, ele está trabalhando, a todo vapor para tentar nos destruir. E por que eu estou falando isso hoje? Meu irmão, está cheio de gente aí, cristã, que esqueceu de orar, não ora mais, não acredita mais na oração. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, para defender A, defender B, mas toma cuidado, vou dar uma dica aqui, com os partidos políticos que existem no Brasil, que muita gente tem apoiado. Pesquise na internet quais partidos ou que pessoas de que partidos, por exemplo, defendem o aborto. Quais partidos ou pessoas, políticos de partidos, defendem a ideologia de gêneros, que é um modelo de destruição da família atual, está sendo implantado já no Brasil. E enquanto essas coisas são feitas, e os cristãos? Os cristãos, eles estão curtindo a vida, aproveitando a vida. Pô, pastor, mas eu não posso curtir a vida, aproveitar? Entenda o que eu estou te falando, meu irmão. Você não é ignorante, desculpe. Você é uma pessoa que pensa, e uma pessoa que pensa, quando ele se diz cristão, ele ora todos os dias. Pastor, mas Deus não ouve a minha oração. Você que pensa, Deus ouve todas as orações que são feitas em nome de Jesus diante dele, todas. Agora, se Deus responde agora, amanhã, daqui um mês, uma semana, um ano, aí já é questão dele. Resta saber que grau de relacionamento você tem com Deus. Porque se você tiver um relacionamento mais profundo com Deus, é certo que respostas para a tua vida virão mais rápido. No Brasil hoje, vocês sabem, a gente está vivendo em meio a alguns juízes que são iníquos, injustos. Políticos corruptos tentando controlar a nossa ida e a nossa vinda. Dizem as más línguas, que tudo que aconteceu nessa época de pandemia foi um pequeno teste para saber a reação do povo, para saber como o povo vai reagir daqui para frente, e o povo reagiu conforme eles queriam. Todo mundo obedeceu, todo mundo ficou com medo, e na calada da noite, eles estão desenvolvendo planos para tomar posse dos países, ter um controle absoluto sobre a vida das pessoas. Isso é fato, porque o tal do Big Brother, o tal da câmera, em todo lugar hoje você tem uma câmera. Todo lugar hoje, na rua, na fazenda, no prédio, no elevador, na loja, até no carro. Esses dias aí, graças a uma câmera que o camarada que trabalha lá no Nordeste, num Uber,
tem uma câmera dentro do carro, eu vi essa notícia essa semana que passou, graças a isso ele não foi linchado e preso. Porque ele carregou uma passageira, uma moça, e essa moça no final, quando ele deixou ela no destino desejado, ela falou para todo mundo que ela tinha sido escorraçada pelo cara do Uber, inclusive até estuprada. Ainda bem que ele tinha uma câmera que ela não viu, que filmou toda a viagem. E aí ela inclusive fez um boletim de ocorrência contra o cara. Ainda bem que ele tinha isso e ele mostrou. Aí a coisa se reverteu contra ela. Você vê a que ponto nós estamos chegando hoje. O mundo hoje está influenciando a igreja. E a igreja que deveria influenciar o mundo. Como? Meus irmãos, através da oração. A maior força que nós temos vinda de Deus é a oração. O problema é que a gente não ora. A gente ora muito pouco. A gente, quando ora, até ora como desencargo de consciência. Eu vou orar porque o pastor está falando. Você vê que a maioria esmagadora dos cultos de oração específico, olha, culto de oração hoje na igreja, a maioria é mirrada. Vão pouquíssimas pessoas. Você fala assim, pastor, mas eu trabalho, eu estudo. Eu entendo quem trabalha, quem estuda, amém, glória a Deus. Mas ora-se pouco. Aliás, a maioria das pessoas só ora quando está precisando mesmo, está numa dificuldade, está numa luta, aí ele gasta tempo com oração. E hoje nós vivemos dentro das igrejas, inclusive, a maioria esmagadora dos jovens, adolescentes, jovens, não gastam tempo com oração. Isso é fato, é estatística. E nós que somos os mais velhos, com frequência, a gente faz tudo, menos orar. A gente trabalha, constrói, faz orçamentos, a gente atualiza as nossas informações pela internet, você entra no Google, você entra em sites, você se informa, você assiste televisão, você ouve rádio, você faz planejamento para viajar, você faz programação para viver uma vida aí e tal, né, legal, você gasta tempo com isso. Eu quero dizer que você gasta tempo com isso, nós gastamos tempo com isso, mas na oração não, a gente não gasta muito tempo. Justamente porque a maioria das pessoas justificam assim, que eu não tenho muito vocabulário para falar na oração, é aquele negócio trivial. E por ser aquela coisa trivial, eu oro assim, uma vez por semana, uma vez cada 2 dias, porque é sempre a mesma coisa. E por que é sempre a mesma coisa? Porque as próprias pessoas não desenvolvem um relacionamento com Deus profundo, a ponto de ouvir o que Deus fala, de receber do Senhor coisas novas. Porque, meu irmão, mesmo na pandemia, mesmo na crise, Deus, segundo a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não muda. Ele responde a oração, Ele salva, Ele cura, Ele livra, Ele liberta, Ele abençoa. Deus é Deus, Deus é bom. Por que as coisas não acontecem então? Por nossa culpa. Deus é o mesmo, Deus é imutável segundo a Bíblia. E é difícil você hoje encontrar uma igreja, é raro, uma igreja que ora muito. Eu até acredito, agora vou dar minha opinião, Diego, eu acredito que a nossa igreja aqui, como muitas outras que conheço, a gente conseguiu passar por essa pandemia, porque ainda assim nós tivemos reuniões de oração online, a gente veio aqui, orou, tem irmãos aqui que oram, tem um grupo de intercessão que ora, não são todos, mas os que oraram, Deus teve misericórdia na nossa igreja, irmão, teve igreja que fechou. E por que fechou? Não sei, graças a Deus a nossa não, a gente manteve tudo aí para a glória do Senhor. E é interessante que em cada esquina que você vai, você encontra uma igreja que negligencia a oração. Irmãos, guarda no teu coração, milagres que acontecem aí diante de Deus não vêm de métodos. Milagres vêm de um contato com Deus, de oração e fé. Oração e fé. É interessante que pesquisando sobre isso, segundo o site guia-me.com.br, durante séculos, a ciência vem tentando provar ou refutar o poder da oração.
Mas interessante que agora que eu digo de 10 anos para cá, 6 anos para cá, um novo estudo de ressonância magnética do cérebro mostra que há um poder na oração e na meditação. Eles estão descobrindo algo que a Bíblia diz, porque Salomão foi um dos que escreveu: assim como o homem se imagina, assim ele é. Não apenas o poder espiritual da oração, mas o poder da cura física. O estudo que foi realizado diz que a oração é essencial para um exercício do nosso cérebro. Caso quem tem sido citado para exemplificar este estudo, ou alguém que tenha estudado sobre isso, um deles é um homem chamado Billy Dorsey. Ele estava pronto para morrer. Ele estava enfrentando uma dificuldade muito grande na sua vida. E aí ele escreveu esse artigo dizendo o seguinte: eu não aguentava mais a minha enfermidade, as dificuldades, então eu clamei. Em 2001, ele era um sem-teto nas ruas de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, e acabou trancado dentro de um edifício por mais de uma semana. Ele havia sido deixado pelo proprietário do edifício, viciado em drogas, que trancou as portas com barras de segurança quando ele deixou o prédio. Aí ele fala assim, na sua oração: Deus, por que eu estou passando por isso? Essas foram as palavras de Dorsey. Ele diz que a sua oração foi atendida imediatamente por uma voz. Naquele momento que ele parou, que ele conectou-se com Deus, que ele fez uma oração que sai de dentro para fora, que sai de dentro do coração do homem para Deus. Ele disse assim: eu ouvi uma voz pacífica, suave, gentil, não aquela voz impotente. Era o tipo de voz que você ouve talvez com seus ouvidos, mas você definitivamente a ouve também aqui no coração. E ele disse: para mim foi definitivamente uma mudança física. Existem milhares de histórias segundo esse artigo, e muitos descrevem essa sensação física como uma mudança cognitiva. E para quem não sabe, segundo o site, a cognição envolve fatores diversos como pensamento, linguagem, percepção, memória, raciocínio, que fazem parte do desenvolvimento intelectual. O Dr. Andrew Newberg ouviu essas pessoas, e ele, como é diretor do hospital Thomas Jefferson Medical College lá nos Estados Unidos, e é especialista em medicina interna e nuclear. Quando ele pensa em oração, imediatamente liga a prática ao próprio cérebro. Quando olhamos para a forma como o cérebro funciona, parece que o cérebro é muito facilmente capaz de se envolver em práticas religiosas e espirituais, disse o Dr. Newberg. Ele descobriu que no interior do cérebro, presta atenção, que você tem cérebro, amém? Tem gente que tem, graças a Deus. Então ele descobriu que no interior do cérebro era o único lugar para responder a pergunta: o que acontece quando a gente ora? E os estudos de ressonância magnética descobriram que o cérebro tem grande facilidade de assimilar a experiência da oração. Que há várias partes do cérebro que parece que se envolvem, e realmente o cérebro é facilmente capaz de ter essas experiências, segundo o Dr. Newberg. Voltando para Dorsey, ele testemunhou como a sua oração contribuiu para a sua mudança de vida. Ele disse assim: a minha oração me fez deixar de ser um cara ansioso a ponto de desistir com medo, para alguém que hoje confia em Deus e teve a vida transformada. Foi citado aqui hoje pelo presbítero Jackson, Tiago 5,16, acompanha aqui no telão. Tiago escreveu o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a resposta dos nossos problemas vem pela oração. E é interessante que, se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar vários irmãos, irmãs, que acreditaram na oração, que tinham um relacionamento, um contato, falavam com Deus. Não era aquele negócio de eu falo com Deus quando eu estou cansado, aí eu durmo, eu assisto tudo que eu tenho que assistir, na hora de orar eu já estou cansado, eu vou dormir. Não, são pessoas que viveram uma vida de oração,
um contato, conectados com Deus. Entre tantos exemplos, eu quero ler com você que trouxe a sua Bíblia. Abra aí, por favor, no livro de Josué, no capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Josué capítulo 10, provavelmente você que está em casa vai aparecer para você aí, né? Veja que interessante, capítulo 10, versículo 12, o texto diz assim: no dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Olha o que ele declarou diante do Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Versículo 13: o sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Versículo 14: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Só até aí. Quando você lê esse texto, você começa a entender o que é fé e a oração. Porque, meu irmão, hoje, com todo o conhecimento que nós temos, eu peguei algumas coisas aqui, interessantes que falam sobre esse fato. Porque tem gente que desacredita do que está escrito. Como? Os cientistas, os astrônomos, eles ficaram séculos estudando para chegar na seguinte conclusão: não é possível que o Sol tenha parado por quase um dia num determinado lugar e a Lua no outro. Não, isso não é possível. Bom, Josué, na sua fé e no seu relacionamento com Deus, ele não tinha tanto conhecimento na época. Porque, meu irmão, hoje, com o conhecimento que nós temos, Josué pede a Deus para que o sol pare. E ele dá ordens, dizendo: sol, pare aí onde você está. E lua, você também fica onde você está. Porque Deus vai nos dar a vitória, e para a gente ter essa vitória, a gente precisa de mais tempo, hoje. Então, por favor, pare. Ele dá uma ordem. Meu irmão, isso parece até, e claro que é uma grande ousadia de um homem só, mas fé é isso. Para quem tem relacionamento com Deus, fé é isso. Interessante que esse milagre foi tão grande, pois Deus foi capaz, com o seu poder, de parar todo o sistema solar, toda a Via Láctea, para atender um simples homem que ousou acreditar no Deus que ele serve. Interessante aqui, informações da internet. O sol já foi considerado um deus na religião de muitos povos na antiguidade. Tamanha a sua importância para o desenvolvimento da vida na Terra. Sem essa estrela, sem o sol, não seria possível a sobrevivência de grande parte das espécies que hoje habitam no nosso planeta. O sol é responsável pela temperatura, pela evaporação, pelo aquecimento, por muitos processos biológicos que ocorrem em plantas e animais. Por outro lado, o excesso de sol pode causar danos aos seres humanos. A exposição excessiva aos raios ultravioletas emitidos pelo sol, sem uso de protetor ou bloqueador solar, naquela época com certeza não existia isso, pode causar câncer de pele, vocês sabem disso. Os planetas do sistema solar, formação, características ao redor do Sol, giram 8 planetas compondo esse sistema.
Aí os estudos científicos mostram que o Sol deve ter se formado há aproximadamente 5 bilhões de anos. Sua massa, a massa do Sol, é cerca de 300 mil vezes maior do que o planeta Terra. 300 mil vezes maior do que esse planeta que nós vivemos. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Mais informações aqui para você. A temperatura média do núcleo do Sol, ou no núcleo do Sol, ela chega a 15 milhões de graus centígrados. 15 milhões de graus centígrados. Nessa parte mais interior dessa estrela, ocorrem reações químicas, como por exemplo a fusão entre átomos de hidrogênio. Essa semana, inclusive, saiu uma notícia na internet que os cientistas que analisam o Sol, eles descobriram que teve uma grande explosão lá e que essa grande explosão poderia afetar todo tipo de comunicação aqui na Terra. Na fotosfera, superfície do Sol, origina-se luz e o calor. Ainda compõe o Sol uma camada de gases que envolve a estrela. Beleza? Finalmente, os astrônomos modernos, eles deram-se ao trabalho de buscar no calendário astronômico se de fato teria realmente acontecido o evento. Depois de eles estudarem, buscarem, eles concluíram efetivamente que falta um dia no calendário astronômico. Aí eles concluíram então que de fato a Terra esteve parada por todo um dia de sol. Você já imaginou algo 300 mil vezes maior do que a Terra? E um homem, ele chega com Deus e fala assim: Deus, para a glória do teu nome, Sol, para onde você está. Lua, fica onde você está. Porque Deus vai nos dar a vitória, e enquanto a gente não tiver vitória, você não se mova daí. Um homem pequenininho falando algo para uma estrela que é 300 mil vezes maior do que esse planeta que a gente mora. O que é isso, irmãos? Ou é loucura, ou é fé. Hoje, com esse conhecimento que a gente tem, e ainda bem que Josué não tinha esse conhecimento, que para Josué era só um sol brilhando lá no universo. Nós conhecemos tudo isso, e quando por isso que eu falo que hoje em dia as pessoas pensam muito, estudam muito, e elas querem entender o milagre. Não, como é que vai acontecer o milagre? Vou falar aqui de novo de dinheiro para mexer com você. Como é que eu posso dar uma oferta e através dessa oferta Deus me abençoar bastante? Porque eu estou dando só uma oferta. Como é que eu posso dar um dízimo de algo que chegou na minha mão e Deus vai me abençoar bastante depois? Como é que isso pode acontecer? A pessoa quer entender. Aí ela para e pensa assim: mas se eu der, aí quando eu precisar, aí vai faltar. Vai faltar aqui, vai faltar ali. Porque a pessoa pensa que quando ela tem fé, ela fala assim: eu tenho um Deus que um homem falou para o sol parar, e Deus fez o sol parar, o universo parar um dia por causa de uma palavra de um homem servo de Deus. Quer dizer, esse Deus todo-poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo Deus. Quando eu creio, eu uso a fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Josué, ele não sabia se era 300, 400 mil vezes maior, se era 150 milhões de quilômetros a distância entre o Sol e a Terra, se lá tinha explosão de gases, de hidrogênio. Ele não sabia de nada disso. Uma coisa só ele sabia: o Deus que fez isso aqui é o Deus que está comigo e com o povo. Então Deus, o povo, veja o que Deus vai fazer. Deus vai nos dar vitória hoje. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele conseguiu uma grande vitória, porque Deus é o Deus de vitórias. Deus é o Deus poderoso.
Mas para isso acontecer, irmãos, ele teve que orar. Porque se ele olhasse para as circunstâncias, ele poderia, como todos nós, ou a maioria de nós, olhar para as circunstâncias e falar assim, vai ser difícil, né? O sol parar, vai ser difícil. A lua ficar no lugar dela, e olha o exército dos caras é forte. Esses caras vão acabar com a gente. Se ele começasse a parar e pensar, ele ia ficar embaixo, escondido debaixo de uma mesa. Mas ele acreditava num Deus que é vivo e poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. E quando ele fala, nada pode impedir o agir desse Deus. Se você olhar na Bíblia, Elias orou, choveu fogo do céu. Irmão, é uma coisa fantástica, chover fogo do céu. Eliseu orou e o filho da sunamita ressuscitou. Gente, Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Eu fico imaginando, glória a Deus pela vida de Moisés, porque eu talvez ia chegar lá, pegar aquela vara e olhar assim, eu falar para o mar abrir, eu, né? Tá bom, vou falar, Deus. Ai, Jesus, tem misericórdia. E agora? E se o mar não abre? Que a gente é assim, não somos assim? A gente vai orar e fala assim, mas e se Deus? Moisés, ele olhou para Deus, Deus falou assim para ele, filho, o que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. Aí ele levanta a vara, em nome de Deus, o Deus vivo e poderoso, marche, pessoal. E o pessoal começou a marchar, e a água se abriu, o mar se abriu. Quer dizer, um Deus que abre mar, um Deus que faz chover fogo do céu, um Deus que ressuscita, um Deus que tem poder para parar o sol e a lua. Ele não vai ter misericórdia de mim e de você? Mas sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente ora pouco. A gente ora muito pouco. Eu repito, a gente ora muito pouco. Reuniões de orações são mirradas. Irmãos, vamos orar, vamos. Os irmãos 6 horas. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim lá na igreja, que eu estou assim tão triste, estou muito cansado, meu Deus, estou tão cansado que eu não vou poder orar e tal. Continua assim. Continua assim. Quantas vezes, falo por mim, para a glória do Senhor, e eu sei que tem irmãos assim, aqui que viveram a mesma coisa. Quantas vezes eu saí do trabalho, fui para casa em Osasco, tomava banho e vinha para o culto de oração aqui, quantas vezes arrebentado, mas chegava aqui e começava a orar, Deus restaurava, saía daqui até mais saudável de quando eu cheguei, porque quando você se coloca na presença de Deus, Deus se manifesta, Deus responde a oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ele escreveu o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverar na oração. Meu irmão, minha irmã, não sei se você sabia, a maior igreja do mundo, ele começou à base de muita oração. O grande pastor Paul Yong-Shu, que escreveu o livro Quarta Dimensão, você que é crente mais novo, você encontra ainda hoje para comprar, e é barato, é 20, 30 reais esse livro. Eu encorajo você a ler esse livro, porque quando eu li esse livro lá atrás, uns 30 anos atrás, isso mudou a minha mente, a minha vida. Quarta Dimensão. E ele escreveu o seguinte: na iminência da minha morte, isso me levou a compreender que eu precisava algo maior do que uma religião, mais profundo do que uma filosofia, mais alto do que a compaixão pelas tribulações da existência humana. Eu precisava de alguém que partilhasse minhas lutas, os meus sofrimentos e, sobretudo, alguém que me concedesse vitória. Mediante a leitura da Bíblia, mediante a oração, eu descobri que esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Igreja na Coreia do Sul, a maior igreja do mundo,
está na Coreia do Sul. Você pode pesquisar na internet. A maior igreja do mundo, igreja evangélica do mundo, está na Coreia do Sul e ele é o pastor. Seus filhos também são pastores. Lá tem 5 cultos diários. 5 cultos diários. Cada culto, porque não cabe todo mundo no mesmo culto, são de aproximadamente entre 40 e 45 mil pessoas por culto. 5 a 6 cultos no domingo. Entre 40 e 45 mil pessoas por culto. Por quê? Porque quando perguntaram para ele, por que a sua igreja cresceu tanto? Ele falou, não sei, eu só oro. Eu oro, eu clamo, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu oro. Meu irmão, por que você acha que Jesus orou tanto? Jesus se preocupava mais com oração do que qualquer outra coisa. Por que você acha que Jesus estava sempre falando com o Pai? Eu e o Pai somos um. Por que Jesus de noite, os caras dormindo, ele estava orando? Por que Jesus, na hora que está todo mundo enchendo a pança, ele estava orando? Porque ele era Jesus, né? Ele precisava, né? Não, ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, ele caminhou, ele fez milagres, ele fez maravilhas, mas acima de tudo ele tinha um relacionamento com o Pai, ele orava constantemente. E por isso em Mateus 7, na sua primeira ministração lá no Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, Mateus 7,7, ele diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em um determinado momento, alguns discípulos chegaram em Jesus, um bate-papo entre eles, falaram assim: Jesus, por que o senhor ora tanto, Jesus? Não precisa orar tanto assim, Jesus. Filho, você precisa orar. Você acha que é fácil viver no meio de um mundo em que existem demônios, que o diabo, que os demônios estão aí querendo nos destruir, querendo nos levar para o inferno, querendo acabar com a nossa vida, com a nossa saúde, querendo distrair a gente com as coisas desse mundo? Você acha que é fácil? Não é fácil. Por que você acha que no Brasil tem 45 milhões de evangélicos e tem 20 milhões de desviados? Por que você acha? Porque as pessoas acham que é só levantar a mão, receber Jesus, ser batizado, ponto, agora eu sou crente, agora eu vou para o céu. Calma, irmão, vai devagar. Você precisa mudar de vida, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ler a Bíblia. Mas eu não sei por onde eu começo. Começa por Provérbios, leia Provérbios, tem 31 capítulos, dá para você ler um capítulo por dia no mês de 31 dias. E depois, pastor, vai para Salmos, leia o Salmo 119, tem 170 lá vai fumaça versículos. Leia a Bíblia, vai lendo. É que eu não tenho tempo. Você tem tempo, é que você não sabe administrar o seu tempo. Por isso que você está aí reclamando que Deus não abençoa, que Deus não cura, que Deus não ajuda. E Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Você falou: Deus, em nome de Jesus. Deus, opa, Deus é assim. E quando os seus discípulos falaram: Jesus, tem que orar, Jesus tem que orar. Jesus deu uma dica, acompanha aqui no telão, Lucas 18:1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: bom, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, sim, com essa viúva está me aborrecendo, eu vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha mais a importunar-me. Versículo 6, e o Senhor Jesus continuou: ouçam o que o diz o juiz injusto. 7, acaso Deus, que é o justo juiz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele todo domingo, 10 da manhã na igreja? Não. Clamam a Ele quando? Segunda, quarta e sexta? Dia e noite. Olha o segredo aqui que Jesus falou: fala com Deus de noite. Não, eu só tenho tempo à noite, pastor. E também depois que acabou a novela. Aí eu vou orar, mas quando eu começo a orar, não sei o que dá em mim, eu durmo. Isso já aconteceu com você? Não precisa mentir, porque isso já aconteceu comigo. Lá atrás, eu ia orar de noite, depois de assistir um filme, e eu ia orar. E quando eu ajoelhava para orar,
queria dar sono, mas eu falava, não, eu repreendo o sono em nome de Jesus. Mas aí vinha o filme. Meu Deus, acabei de assistir o filme, matou o cara, só um cara matou 200. Já viu esses filmes que os caras matam? Os caras têm uma facilidade de matar, né? Deus me perdoe, eu até parei de assistir esse filme. Uma vez um rapaz perguntou para mim, pastor, eu não consegui dormir à noite, tal dia, que eu não consegui dormir à noite, eu não sei o que aconteceu, eu estava ali numa opressão e tal. O que o senhor acha que é? Eu perguntei para ele, o que você assistiu na noite anterior? Assisti um filme. Está explicado, filho. Você assiste filme de guerra, de morte, de destruição, e depois você quer dormir bem? Vai orar, cara. É que orar você tem que ajoelhar, né? E não precisa não, ore sentado. É que sentado também dói as costas. Ore deitado, não tem posição para você orar. O importante é você orar, buscar a Deus de dia e de noite. Se você orar de dia e de noite, é impossível Deus não responder a sua oração. É o que Jesus está falando aqui. Jesus fará disso, ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Parece que não. O que ele vai encontrar aqui? Eu orei, Jesus, eu orei, mas não rolou. Por quê? Posso passar um filminho da tua vida? Porque eu imagino, irmãos, que... Aí é o Diego falando, tá? Eu imagino que no julgamento final, para aqueles que não tiveram Jesus e tal, aqueles que só curtiram a vida, vai aparecer um telão assim, né? E aí o cara vai falar assim, não, mas eu orei e tal, né? Ah, você orou? Espera um pouquinho, eu tenho um filminho da tua vida aqui. Vai passar o cara lá, mas você falou que orou nesse dia? Não era nesse dia, era no outro. Ah, no outro eu estava lá. Mas eu não posso dançar, nadar. Irmão, você fala o que você quiser. Se você quiser no viaduto do chá e pular de cabeça, o problema é seu. O que eu estou querendo te mostrar nessa manhã é que por que a gente está vivendo esse momento hoje no nosso país? Porque os crentes não oram. Não oram. Basta você ler 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, diz o Senhor, e sararei a sua terra. Deus quer salvar essa terra. E por que Ele não salva? Porque os crentes não oram. Os crentes oram por si. Deus resolve o meu problema, eu estou sem grana, Deus. Oh Deus, estou precisando de uma mina, Pai, de um mino. Ai Senhor, eu estou precisando. Ora por isso, mas ora pelo Brasil. Gaste tempo orando pelo Brasil. Em Marcos 11:24, Jesus disse, portanto, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. O apóstolo Paulo ensinando sobre oração, estou encerrando aqui também para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orem continuamente. Para Timóteo, Paulo escreveu, 1 Timóteo 2,8, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quero que os homens orem em todo lugar. Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele falando para o povo, ele diz como profeta, ouvi Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E todas as vezes que o povo se afastou de Deus, quando ele botou o joelho no chão, quando ele olhou para Deus, quando ele se humilhou, quando ele pediu perdão, Deus veio, Deus curou, Deus restaurou, Deus tratou, Deus trouxe um novo tempo. Eu mandei essa semana para os vários irmãos da igreja aqui, quando a poderosíssima União Soviética invadiu a Finlândia, pequena Finlândia, o pai do missionário Eurico Bergsten, que servia aqui no Brasil, ele repetia sem cessar aquela oração, Deus salve a Finlândia, Deus salve a Finlândia. Ao acordar, tomar café, almoçar, jantar, todo momento, durante o dia todo ele orava, Deus salve a Finlândia. E depois de um tempo o milagre aconteceu. O poderoso inimigo, a União Soviética, foi derrotado. E a Finlândia cristã foi liberta do comunismo para a glória do Senhor.
Sabe, meus irmãos, tem gente que a própria família não conhece Deus ainda, não conhece Jesus. A própria família. E ele não ora pela família. Tem gente que faz aquela oração. Pastor, Deus ouve toda oração. Eu vou dar uma dica aqui também para você. Cuidado com as orações. Tem oração que a gente faz, depois a gente se arrepende. Cuidado com aquelas orações que muito crente faz. Deus queima. Queima, Deus. Manda fogo. Aquele sem vergonha larápio. Manda fogo, Deus. Tem gente que o outro cometeu pecado, a outra cometeu pecado e fala assim: é isso aí, Deus. Manda fogo. Castiga, Deus. Ele tem que comer o pão que o diabo amassou. Você não precisa orar assim, não é nem contigo. Esquece. Deus há de julgar, Deus há de fazer o que tem que fazer. Viva a tua vida. Busque a Deus enquanto você pode achar. Ora pela tua família, ora pela empresa onde você trabalha, ora pela tua empresa, ore pelos teus filhos. Irmãos, tem gente que os filhos estão longe de Deus e ele não está nem aí, ela não está nem aí, nem orar mais oram. Aí depois fica reclamando: acho que eu vou trocar de igreja, porque na minha igreja, né, lá você vê, não tem trabalho para os meus filhos. E daí que a igreja não tem trabalho para os teus filhos? Que não é o caso da nossa. E daí? Você que tem que orar pelo teu filho. O filho é teu. Deus te deu essa responsabilidade e um dia você vai responder diante dele. Então o que você tem que fazer? Aconselhar o teu filho, aconselhar a tua filha. Se for o caso, pega a varinha, pastor, mas a varinha, se você não quiser pegar aqui, leva no átrio, que o pastor Paulo tem uma vala de marmelo que ele dá em vários caras lá. E dá com gosto ainda, né? Mas os caras, quando saem de lá, saem recuperados. Ora pelo teu filho, ora pela tua filha, conversa com ele. Sabe por que ele está nessa situação? Porque quando ele era criança, em vez de você gastar tempo com ele, você ficava assistindo um jogo na televisão. Quando o teu filho nasceu, em vez de você orar por ele, você botou o uniforme do time do teu coração no teu filho. Ah, pastor, mas eu não posso. Nada contra. Já traz maldição lá desde criança para cuidar do garoto, né? Enfim, ora por ele. Ora por ela. Declara. Sabe o que você faz? O teu filho está dormindo, vai lá, estende a mão. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre o meu filho, ele vai ser uma bênção quando ele crescer, Pai. Deus, que ele tenha saúde, que ele tenha uma família abençoada. Livra ele, ó Deus, desses grupos que tem hoje, dessas etnias. Que ele seja um servo do fiel do Senhor, que ela seja uma serva fiel do Senhor. Aí vai dormir. Aí no outro dia, quando ele está dormindo, você vai lá e diz: Deus, eu continuo profetizando sobre o meu filho. Oh Pai, tem misericórdia, capacita a vida dele, dela, quando crescer seja uma bênção para a sociedade, para o Brasil, para a igreja, em nome de Jesus. Vai dormir, aí no outro dia você vai lá de novo: pô, pastor, todo dia, e Jesus falou para você orar quando? Dia e noite, de quinta, de domingo? Dia e noite. Entende por que as pessoas não são abençoadas, meus irmãos? Porque elas não oram. E quando oram, é assim: Deus, 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 Deus. A gente precisa despertar. A gente precisa orar pelo nosso país. Eu tenho falado disso aqui já há alguns anos. A gente está numa draga nesse país. Eu estou até com medo do 7 de setembro, aí tudo que está sendo proclamado, conclamado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu não posso buscar os meus direitos. Busque o direito que você quiser. Mas antes de tudo, dobra o teu joelho e ora. Deus, salva o Brasil, sara esta nação. Deus, livra esse país dessa corrupção. Deus, livra esse país desses juízes iníquos. Deus, tem misericórdia. E amanhã, Deus, tem misericórdia do Brasil. Cura esta nação, sara esta nação, Deus. E depois, Deus, abençoa a minha família, abençoa o meu filho, a minha filha. Deus, eu tenho a minha mãe que não é convertida. Minha mãe não é convertida ainda. Para quem tem mãe, não é convertida. Meu pai não é convertido ainda. Ora, quando? Todo dia. Todo dia. Você está lá no teu trabalho, ora: Senhor, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, Pai, obrigado. Tem gente que está desempregada, eu estou trabalhando, obrigado, Senhor. Você vai sair de manhã, ora: Deus, obrigado, guarda esse dia, obrigado que eu tenho aonde ir trabalhar, Senhor, muito obrigado. Tem gente que não tem trabalho, está passando fome, eu estou comendo, bebendo, dormindo. Amém, irmãos? Amém. Porque muita coisa não acontece na vida das pessoas, porque elas não oram. E a resposta de Deus, ela vem pela oração.
Já foi dito, e eu já disse isso aqui algumas vezes, encerro falando sobre isso, para você adquirir um hábito, segundo estudiosos, psicólogos, você precisa praticar a mesma coisa durante 21 dias. No 22º você já começa a fazer isso normalmente. Que tal hoje você sair daqui assim, eu vou orar a partir de amanhã 21 dias direto. 21 dias direto. Se possível no mesmo horário. Quando chegar no 22º, você vai ver que você vai orar assim, eu já estou orando. Se tornou um hábito. Oração é hábito. Oração não é peso. Quando é peso, é melhor você nem orar. Oh Deus, estou eu aqui de novo. Minha vida está demais. Igual aquele vídeo que eu passei dia desses aí, do cara no avião lá falando, aí ele vê o avião caindo, meu Deus, Jesus, Deus. Aí ele fala, Deus, tem misericórdia. Deus fala para ele assim, não. Aí ele se assusta, o quê? Não? Ah, filho, você mesmo falou ontem que não queria mais viver, que você queria morrer. Não, eu estava brincando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar com Deus, se possível de manhã, de tarde, de noite. Por que Daniel venceu lá onde ele estava? Por que ele foi elevado numa posição de destaque? Porque ele orava de manhã, de tarde, de noite. Por que ele foi liberto da cova dos leões? Porque ele orava de manhã, de tarde, de noite. Amém, irmãos? Como quem não quer nada, fala para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos orar mais. Falar nisso, vamos orar, vamos ficar em pé?